Se um dia a Terra deixar de ser adequada para a sobrevivência humana, entre esses planetas potencialmente habitáveis já detectados, haverá algum que possa se tornar o nosso novo lar? Nos últimos anos, cientistas utilizaram vários telescópios astronômicos e já encontraram mais de 5.000 exoplanetas. Seguindo essa proporção, apenas na Via Láctea existem centenas de bilhões de planetas. Planetas como a Terra, localizados na zona habitável, somam pelo menos 300 milhões. No processo de explorar esses planetas, talvez estejamos ignorando uma verdade cruel. Mesmo que nossas naves consigam cruzar anos-luz e levar pessoas até esses mundos, a colonização está fadada ao fracasso. Não é porque as naves não são rápidas o suficiente, nem porque falta oxigênio. É porque, desde o início, o universo ergueu diante da humanidade abismos impossíveis de atravessar. Eles estão escondidos nos genes da vida, escritos na essência das leis da física, e até enterrados nas raízes profundas da herança da civilização. Achamos que estamos indo à galáxia para desbravar novos mundos, mas, na verdade, estamos nos chocando contra uma prisão já soldada. Costumamos pensar que o sistema imunológico é um escudo invencível, mas esquecemos que toda a sua experiência vem dos 4,6 bilhões de anos de evolução da Terra. A vida terrestre compartilha o mesmo código bioquímico: carbono como esqueleto, DNA para armazenar informações genéticas, 20 aminoácidos para construir proteínas, até o oxigênio que respiramos e a glicose que metabolizamos. São consensos moldados por bilhões de anos de competição entre espécies, mas a lógica bioquímica da vida alienígena pode ser, desde a raiz, totalmente oposta à nossa. Cientistas especulam que a vida em alguns planetas possa ter o silício como base. Ela poderia existir de forma estável em ambientes de altas ou baixas temperaturas. Esses micro-organismos à base de silício talvez não precisem de oxigênio, sobrevivendo ao absorver radiação estelar ou energia mineral. Seus resíduos metabólicos podem ser silanos extremamente tóxicos para os humanos, capazes até de decompor tecidos do corpo como se dissolvessem em plástico. Mais cruel ainda é que a colonização não seria uma invasão unilateral da humanidade. Micro-organismos da Terra poderiam se tornar thanos de ecossistemas alienígenas. Por exemplo, as cianobactérias. Elas conseguem realizar fotossíntese em ambientes sem oxigênio. Se chegassem a um planeta com água líquida, mas sem oxigênio, poderiam rapidamente cobrir a superfície da água e exterminar formas de vida nativas que dependem de ambientes anaeróbicos. Nossos corpos são produtos esculpidos pela gravidade da Terra ao longo de 3 milhões de anos. A densidade óssea dos adultos, a tensão muscular e até o senso de equilíbrio do ouvido interno são perfeitamente ajustados à aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa adaptação não é um hábito, mas uma configuração de fábrica gravada nos genes. Uma vez alterada, o corpo começa a colapsar no nível celular. É preciso lembrar que a gravidade de Marte é apenas 38% da gravidade da Terra. Humanos vivendo na superfície marciana perderiam cerca de 1% de massa muscular por mês, porque o corpo entenderia que não precisa de tantos músculos para resistir à gravidade. Ainda mais fatal é a perda de densidade óssea. Astronautas na Estação Espacial Internacional, após 6 meses no espaço, sofrem uma perda óssea significativa. Se humanos se reproduzissem em Marte, o desenvolvimento ósseo dos fetos se adaptaria totalmente à baixa gravidade. Seus ossos das pernas seriam mais finos, a coluna mais curvada, e até a caixa torácica poderia se tornar menor para reduzir a resistência respiratória. Após algumas gerações, esses marcianos retornando à Terra entrariam em colapso por não suportar o próprio peso, nem se adaptar à pressão atmosférica terrestre. Já as superterras, com massa 2 vezes maior que a da Terra, seriam outro tipo de tortura. Em um ambiente com o dobro da gravidade, uma pessoa de 60 quilos sentiria como se pesasse 120. A cada passo, os joelhos sofreriam o dobro da pressão em comparação com a Terra. Nos planetas alienígenas, os genes do corpo humano não conseguem ser reescritos em poucas gerações. No fim, a gravidade sempre nos faria voltar à forma original. Mesmo que superássemos todas essas dificuldades e chegássemos com sucesso a um planeta habitável, como eles se comunicariam com a Terra? Aqui ignoramos uma das leis físicas mais fundamentais. A velocidade da propagação da informação nunca pode ultrapassar a velocidade da luz. Isso não é um problema tecnológico, mas uma regra básica do universo. Tomemos como exemplo próximo a Centauri B, um planeta habitável a cerca de 4,2 anos-luz da Terra. Uma mensagem enviada de Próxima B informando um pouso bem-sucedido levaria 4,2 anos para chegar à Terra. A resposta da Terra, com palavras de incentivo, levaria mais 4,2 anos para retornar, ou seja, uma simples conversa exigiria 8,4 anos. Se o planeta estiver a 100 anos-luz de distância, uma única troca de mensagens levaria 200 anos. Essa diferença de tempo condenaria a colônia a uma solidão física absoluta. Eles não poderiam depender do suporte tecnológico da Terra, nem compartilhar os avanços da civilização terrestre. Quando a informação finalmente chegasse à colônia, a tecnologia já estaria obsoleta. Ainda mais assustadora seria a divisão da civilização. As colônias desenvolveriam suas próprias línguas, valores e até crenças. Após 1000 anos, talvez nem se considerassem mais terráqueos. A Terra se tornaria apenas a pátria azul das lendas. 2 civilizações seguiriam, a partir daí,
caminhos completamente diferentes no universo. Suponhamos que superemos as 3 primeiras barreiras e construamos naves geracionais capazes de durar dezenas de milhares de anos. Dentro delas haveria ecossistemas completos, permitindo que a humanidade se reproduzisse por milhares de gerações, até finalmente alcançar o planeta de destino. Mas ainda assim, um paradoxo ainda mais profundo nos aguardaria. A missão seria desgastada pelo tempo, e a civilização se perderia na deriva. As tecnologias centrais das naves geracionais, como sistemas de reciclagem ecológica e manutenção de motores, dependem de transmissão oral ou de arquivos digitais. Mas arquivos digitais podem ser danificados pela radiação, e a transmissão oral pode se distorcer por falhas de compreensão. Mais provável ainda é que, para economizar recursos, as gerações futuras simplifiquem voluntariamente a tecnologia, desligando instrumentos científicos desnecessários, ou apagando dados considerados inúteis da história da Terra. No fim, tecnologias essenciais seriam perdidas, e a nave se tornaria uma embarcação à deriva, sem destino conhecido. O mais crucial é que os recursos da nave são limitados. O crescimento populacional e a distribuição desigual de recursos, inevitavelmente gerariam conflitos, e a missão original de colonizar exoplanetas seria esquecida em meio a conflitos sucessivos. Para os habitantes da nave após 500 gerações, o mundo deles seria apenas essa gigantesca nave metálica. Sua missão seria sobreviver, não chegar a um planeta estranho que nunca viram. Assim como antigos navegadores, se vagassem pelos mares por centenas de anos, seus descendentes esqueceriam a existência da terra firme, e passariam a considerar o oceano como o único lar. Quando desmontamos uma a uma essas barreiras intransponíveis, percebemos que a colonização interestelar talvez tenha sido, desde o início, um sonho destinado a jamais se realizar. Mas isso não é um fracasso. É um antídoto de lucidez oferecido pelo universo à humanidade. Ele nos faz compreender que esses planetas habitáveis distantes nunca foram backups da Terra, mas espelhos que refletem quem realmente somos. Esse espelho revela a singularidade da Terra. Ela não possui apenas água líquida, gravidade adequada e oxigênio, mas também um ecossistema que coevoluiu com os humanos por milhões de anos. Das cianobactérias que fornecem oxigênio, as bactérias que decompõem resíduos, até as florestas que estabilizam o clima. Tudo isso são coincidências extremamente raras no universo. Esse espelho também revela a fragilidade da civilização humana. Nossos corpos, tecnologias e sociedades foram feitos sob medida para a Terra. Ao deixá-la, somos como peixes fora d'água, para os quais até a sobrevivência se torna um luxo. Por isso, o verdadeiro significado da exploração espacial nunca foi encontrar uma segunda Terra, mas aprender a valorizar o lar que já temos. Quando observamos desertos ou campos de gelo em planetas distantes pelos telescópios, compreendemos ainda mais claramente como as florestas verdes, os oceanos azuis, e até as tempestades violentas da Terra são presentes incrivelmente preciosos. Assim, proteger o ecossistema terrestre, desenvolver tecnologias sustentáveis e evitar o desgaste interno da civilização é o único caminho para a continuidade da humanidade.